tarde a todos. Vamos começar com a palestra que foi organizada por Anália Gandini Pontello, Dinamarques Pereira Araújo e o Wellington Marçal de Carvalho, quem vai apresentar o Wellington, da Universidade Federal de Minas Gerais, que vai falar sobre segurança patrimonial em bibliotecas universitárias. Relato de experiência no sistema de bibliotecas da Universidade Federal de Minas Gerais. Já de partida, agradecer e registrar, agradecer a organização dessa segunda jornada, na pessoa do professor Fabiano Cataldo, a quem estendo os agradecimentos a todos os membros da organização. Organizar qualquer tipo de atividade um empreendimento que nos traz muitas emoções, né? Pelo que vocês estão de parabéns. Esse relato de experiência brevíssimo que nós vamos apresentar, ele é fruto de algumas observações que nós vivenciamos no sistema de bibliotecas da Universidade Federal de Minas Gerais, mais especificamente no período que a Anália das Graças Gandini Pontello e eu dirigimos o sistema da UFMG. Nós fomos responsáveis pela condução do sistema por 2 mandatos, lá o mandato é por eleição. Então, nós respondemos pelo setor biblioteca da universidade no período de final de 2013 até 2017. E também nos acompanha na redação desse relato de experiência a nossa colega bibliotecária extremamente competente, a Diná, que não pôde comparecer em virtude de ter alguns probleminhas, entre aspas, para resolver, mas ela está nos observando de Minas e aquela boa energia da competente Diná está conosco aqui nessa tarde. Dito isto, o nosso trabalho ele trata da segurança patrimonial em bibliotecas universitárias. E vamos lá. Essa segunda lâmina, na verdade, ela apresenta alguns destaques que a gente fez na legislação que tem alguma relação direta com isso que nos traz para essa agenda aqui, durante esse dia, e como, creio eu, em alguma medida todos nós já refletimos bastante e esse marco regulatório ele acaba por balizar as nossas reflexões, enfrentamento desses incidentes, se é que eu poderia denominar dessa forma, é só para não dizer que nós não partimos para a construção da nossa reflexão do vazio, né? Então, algumas leis a gente destacou, desde aquele primeiro decreto lá de 1932, que regula a profissão de... Não estou conseguindo ver, no território da República. Para dizer, né, de que local estamos falando, para a gente pensar num recorte sobre os fundos bibliográficos raros e especiais, lá da UFMG, é interessante que pelo menos a gente pontue de qual período histórico a gente está falando quando a gente pensa no sistema de bibliotecas daquela instituição. A Universidade Federal de Minas Gerais, ela recém completou 90 anos, e então o seu sistema de bibliotecas ele acompanha a trajetória de nascimento, crescimento, consolidação da universidade. Ela foi fundada em 1927. Essa imagem ela é bastante emblemática desse momento. Ela retrata, numa pintura a óleo do Gentil Garcês de 52, a fundação do que naquele momento chamava-se Universidade de Minas Gerais, que se deu em 1927 e já próximo à criação, em 1930, foi criado uma biblioteca de livros raros.
Avançando. Um pouco mais à frente, né? A gente percorrer a régua, né, da história, nós vamos chegar ao que, creio eu, alguns de vocês já devem ter conhecido pessoalmente, se não fica o convite, que tem força de intimação, tá? Para que nos visitem e conheçam pessoalmente. A nossa divisão de coleções especiais. O sistema de bibliotecas da UFMG, atualmente, ele é formado por 25 bibliotecas. Cada unidade acadêmica possui uma biblioteca na área respectiva de atuação daquela unidade, né? E a maioria dessas bibliotecas estão em Belo Horizonte. Há bibliotecas em outros campos da universidade, então tem uma cidade a 420 quilômetros no norte de Minas Gerais, a área de ciências agrárias, lá tem uma biblioteca. Tem um campus cultural que foi recém-inaugurado em Tiradentes, que fica ali perto de São João del Rei, etc. Mas a Biblioteca Central, que fica localizada no campus da Pampulha, lá em Belo Horizonte, no seu 4º andar, tem uma divisão de coleções especiais. E como o espaço para abrigar as coleções especiais não é o suficiente, lá no 4º andar, também há outras coleções que estão em outros espaços da universidade. No 3º andar dessa mesma biblioteca, Biblioteca Central, nós encontramos esse acervo de escritores mineiros. Então, essas fotografias são de 2016, elas estão no site lá do sistema, é bu.ufmg.br. Nós temos coleções especiais, como, por exemplo, esses gabinetes aí que reproduzem, tentam reproduzir fielmente, né, dentro do que é possível, como era o ambiente de trabalho de alguns escritores mineiros. Temos fundos antigos e livros raros. Aqui mais algumas imagens, então, para exemplificar alguns dos nossos fundos antigos. Então, a gente tem essa primeira fotografia do acervo Curtilange, que é um musicólogo, musicista, um acervo bastante importante para o campo da musicologia, inclusive, está lá na Biblioteca Central. E um documento que a gente pensou em destacar, nessa foto mais abaixo, da nossa coleção lá que pertence à Galeria Brasiliana, e esse item bibliográfico, especificamente, nós investimos bastante energia do nosso trabalho, porque a universidade, né, submeteu este item do acervo bibliográfico para o edital da Memória do Mundo no Brasil. Nossa universidade tem 90 anos, mas ela objetivamente nunca tinha investido nesse caminho. E aí o ano passado, Anália? O ano passado nós passamos lá pelos critérios que estão no programa Memória do Mundo, na seção Brasil, e esse é o primeiro item do acervo bibliográfico da universidade que tem essa chancela do selo Memória do Mundo. O primeiro de vários que, penso eu, a universidade a investir com todas as responsabilidades que vêm após a obtenção do selo. Mas isso aqui é o interessante também, inclusive, no nosso ponto de vista. Exemplificando agora os livros raros, essa é uma imagem da reserva técnica da nossa coleção de livros raros, que está na divisão de coleções especiais, lá no 4º andar da biblioteca. É um espaço belíssimo e que eu reforço aquele convite que eu já fiz, para que vocês visitem ou revisitem. Bom, agora passando mais especificamente para o que nos motiva a encontrar aqui hoje, essa parte do nosso trabalho a gente identificou como incidentes críticos, assim, para ser bastante tranquilo com a nomenclatura. Nós vamos apresentar apenas 2 exemplos, mas não necessariamente foram as únicas experiências que nós tivemos em relação à temática dessa segunda jornada. Então, nós tivemos alguns livros que foram furtados entre a década de 1990, começo dos anos 2000, e o processo tramitou na justiça. É possível recuperar uma parte dessa história numa busca simples aí no Google da vida.
E foi exarada, então, uma decisão pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Bom, não entrando assim nos detalhes, né, do furto, do roubo em si, mas eu acho que seria legal a gente colocar, mesmo até na linha do que a gente já viu de apresentação aqui, quais que foram as ações que foram implementadas pelo sistema de biblioteca, dentro das possibilidades da universidade, após esse ocorrido, né? Esse primeiro ocorrido. Então, uma prática já no sistema de bibliotecas, mas especificamente na divisão de coleções especiais, é de inventariar os acervos. Então, como eu disse, nós somos um sistema de bibliotecas que tem um mecanismo, um órgão central que coordena tecnicamente as bibliotecas que estão pulverizadas em cada unidade, órgão da instituição. E essas bibliotecas, elas também elas acompanham a história do surgimento, desenvolvimento, consolidação daquela unidade específica. E esses acervos, em alguma medida, eles tinham livros raros, antigos, preciosos ou especiais, nessas unidades. À medida que foi tomada, foi, dentro do possível, realizar transferências dessas obras com essas especificidades para reuni-las na divisão de coleções especiais para um melhor controle, um melhor tratamento das mesmas, né? Uma tentativa de também assegurar uma preservação e acesso das mesmas no mesmo local. E aplicar medidas restritivas de acesso para garantir a segurança dos acervos. Bom, alguns pontos críticos, então. Talvez a gente não tenha divulgado a contento esse incidente que aconteceu. Talvez por não saber mesmo como lidar com essa situação naquele momento. Mas foi uma divulgação desse julgado, né, do tribunal. No nosso ponto de vista, ela foi ampla, mas a gente vê que não foi, então, mais no âmbito do Estado de Minas Gerais, entre os próprios profissionais da área. E aí a gente vê que essa visão precisa ser ajustada, porque esse tipo de fato não atinge apenas aos profissionais que estão lidando nesse ambiente, né? Eles têm responsabilidade sobre esse patrimônio, mas não só eles, né? Eu diria que a sociedade toda também tem ganha ou perde com fatos dessa natureza. Mostrou para nós que, embora a gente tenha instrumentos, né, que regulam o controle, o acesso físico ao acervo, a esses livros especificamente, há uma fragilidade nesses controles. Há especialistas, né, que talvez conheçam os meandros da nossa vida, porque somos responsáveis por aquele setor por um tempo da universidade e ao estudar parte da nossa vida, não estou falando que eu sou importante não, mas vocês estão me compreendendo, eles vão descobrir também que, enquanto responsáveis momentaneamente por essa parte do patrimônio da universidade, eles vão encontrar brechas para ter êxito no que eles almejam, né? E deu certo para isso. Também uma ausência da catalogação integral dos acervos, e a gente vê que é um ponto que nos une a várias outras instituições, então uma dificuldade que atravessa não apenas a UFMG. Não tendo o nosso acervo completamente catalogado, principalmente esse acervo, então dificulta ou quase inviabiliza localizar os eventuais faltantes, né? Bom, em 2012, uma aluna da graduação de Conservação e Restauração de Bens Móveis da Escola de Belas Artes da UFMG e um professor, que é o Willy Barros e a Caroline Consenso, como um trabalho de conclusão de curso, eles desenvolveram uma espécie de um manual que nos ajudou a fazer a parte da gestão dos riscos em relação às nossas coleções especiais. Aí, esse trabalho que está disponível na internet, está disponível na divisão de coleções especiais, ele apresenta
por exemplo, essa hierarquização preliminar dos riscos, né, que foram identificados lá na estrutura, em termos gerais, né, daquela divisão de coleções especiais que acaba sendo da Biblioteca Central. Então, ia apontar com o dedo. É bom que eu ando para lá e para cá. Bom, então a gente identificou aqui risco baixo, médio, alto e qual a chance desses eventos aqui acontecerem, baixa, média ou alta. Então, por exemplo, umidade incorreta foi identificado como de médio impacto e tem uma chance aqui mediana de acontecer. Uma parte dessa coleção fica no quarto andar, que é o último andar da biblioteca. Então, há alguns anos atrás, o prédio da Biblioteca Central passou por uma significativa reforma nessa parte da infraestrutura que resolveu esse problema, que anteriormente a chuva era uma das coisas que nos deixaria assim, de cabelo bastante em pé, mas foi resolvido. Um outro exemplo, ataque biológico de animais está entre médio e alto, apesar de esse prédio, assim como os demais da universidade, ter uma periodicidade que é bem obedecida na dedetização, etc., mas está aqui. E assim sucessivamente. Aqui é só uma citação desse plano de gestão de risco. Então, bom, para o ano de 2013 e 2014, a gente continuou trabalhando naquelas linhas iniciais que eu apresentei brevemente, e aí implantaram-se algumas outras linhas de ação. Então, foi assim, apertamos mais o cerco no controle de acesso, tanto da equipe, e aí a gente viu aqui na parte da manhã que é algo com que a gente tem que efetivamente trabalhar, né? E também com os usuários. E controlamos com mais rigor as exceções de acesso, porque vocês sabem que há ainda, infelizmente, vigorando na nossa cultura, uma tradição da carteirada, né? E a gente está falando em ambiente universitário, isso também acontece nas nossas instituições. Então, às vezes, determinado usuário descontente com a regulamentação de um setor vai tentar adentrá-lo com aquele famoso, você sabe quem eu sou, você sabe quem eu estou falando. Então, nós que estamos à frente da biblioteca precisamos formar esse usuário também, que a política da carteirada talvez não seja interessante para a manutenção do acervo, do patrimônio, né, bibliográfico. Restringir ainda mais as possibilidades de acesso, implementar capacitação e atualização da equipe periodicamente. Então, a presença nessas atividades como essa de hoje vai nessa linha. O inventário, que no sistema de bibliotecas é realizado por biênio, nessa divisão específica, todo ano é feito. A gente hierarquizou os níveis de acesso, não mais só um profissional é que compreende que ele é responsável por aquele acervo, e sim todos. E as responsabilidades não são apenas, por exemplo, da diretoria ou da chefia do setor, são de todos. Isso parece simples, mas é uma mudança cultural que dá um trabalhinho bem interessante para ser feito. Aqui as considerações finais, aqui eu coloquei um slide para reflexão antes do lugar. Mas o que a gente queria ressaltar aqui é a importância de trabalharmos em rede, como a gente está fazendo aqui hoje. Diz que nós divulgamos de forma exígua quem foram os nossos ilustres colegas que roubaram parte do acervo, mas é interessante não apenas uma parte de Minas Gerais sabe essa história com um maior detalhamento. Então, quando a gente tem essa oportunidade de conversar, a gente consegue articular estratégias de ação em rede, né? Que tem algumas dessas usuários pouco ortodoxos que são de conhecimento
de todos nós. Então eles nos visitam também e nós temos que estar unidos para poder atendê-los da forma como eles merecem ser atendidos. Muito bem. A próxima palestra vai ser do Robson Lima da Silva. O trabalho foi organizado por Robson Lima da Silva, Karine Canini de Oliveira e João Paulo Lopes da Cunha, Faculdade Estácio do Amazonas e Centro Universitário FACVEST. FACVEST? Boa tarde a todos. Meu nome é Robson, até para quebrar um pouco o protocolo, vou me apresentar, certo? Eu sou sargento do Exército, certo? Até para poder justificar o porquê e como eu cheguei ao tema, né? E vou apresentar aqui, vou ler em espanhol e os comentários vou fazer em português. Mas a grande questão sou sargento do Exército e esse artigo é fruto de um outro artigo que foi aprovado no 49º Congresso Brasileiro de Geologia. Então, é justamente sobre a fundação de Manaus, como surgiu Manaus, e ao longo, estudando esses livros para poder escrever esse artigo para o Congresso de Geologia, deparei-me com o que os senhores vão ver posteriormente aqui. Quando, procurando pela internet, buscando submissão de algum artigo que estivesse dentro da minha área, deparei-me com o tema da segunda jornada aqui da Biblioteca Nacional. E eu vi que completamente estava inserido dentro desse contexto. Mas porque o que me gerou, eu fui fazendo uma pesquisa assim voluntariamente, porque é um assunto que me diz respeito. Ontem mesmo com o policial federal, conversei com ele, são coisas que geram paixão. A diferença é que a paixão da maioria dos senhores é livro, a do policial federal é da vida que ele leva, a minha é do quartel. Só que a minha paixão lá dentro é topografia. Então eu vi topografia nesse furto e fui atrás. Como é que isso aconteceu? Mas como isso aconteceu? E fui nessa busca e é o que eu vou passar agora para os senhores aí, tentar passar. E de ontem para hoje, já vi que não... Pensei que eu estava trazendo novidade, mas descobri que não tem novidade nenhuma. Os senhores vão ver que não tem novidade nenhuma. Só simplesmente ocorreu em 1839. E o que ocorreu em 1839 está ocorrendo atualmente. É simplesmente isso. Mudou os nomes, mudou os personagens, mas os fatos ainda continuam a acontecer. Então... Então, os ofícios reversais do plenipotenciário de la demarcação de las fronteiras amazônicas, incautados por el tráfico ilícito do patrimônio bibliográfico da América Latina e do Caribe. Então, ou seja, aqui, os ofícios reversais, na realidade, senhores, foram a documentação produzida por diplomatas, certo? Diplomatas portugueses que vieram demarcar o Tratado de Madrid de 1750. Ou seja, o que me trouxe essa vontade de ler sobre isso? Porque tem um patrono do Exército aí, Ricardo Franco de Almeida Serra. É um dos plenipotenciários e hoje patrono da cartografia no Exército. Então, poxa, o livro do Ricardo Franco, todo o mapeamento do Ricardo Franco foi furtado, então começou a cabeça a divaguear, procurando, buscando tudo isso aí. Lobo da Almada, eu sirvo em Manaus. Então nós temos a 1ª Brigada de Infantaria de Selva, Brigada Lobo da Almada. Então daí o vínculo e da onde vim esse tema aí. Então é um dos plenipotenciários, ou seja, diplomatas que participaram desse livro que foi furtado, que vou relatar agora. Introdução. El bicho cupim, nombre dado ao tráfico ilícito do patrimônio bibliográfico ocorrido em la América Latina e el Caribe a meados de 1780. Acordos firmados entre Espanha e Portugal, interação evitaram conflito, pero sem êxito. Prejuízos a la demarcação de las fronteiras demais do crime de descaminho e muitas desavenças que marcaram e demarcaram esse período histórico em Brasil. Então, ou seja, nos primeiros relatos, no prefácio do livro, o autor começa a falar o bicho cupim. Ele chega lá e foi o bicho cupim. O cupim consumiu o livro. E aí vem a revolta do autor, e é onde eu enganjei nessa revolta junto com ele. Tratado de Madrid, firmado em 13 de janeiro de 1750, pelo lado de Portugal, pelo Visconde Thomas da Silva Teles, e pelo Monsenhor Cabejal e Lancaster, pelo rei da Espanha. Então, ou seja, Portugal e Espanha, após o Tratado de Tordesilhas,
viram que não deram certo, houve o período da União Ibérica, e depois sentaram novamente em 1750 para fazer um novo tratado, que foi o Tratado de Madrid. Após esse tratado, assinado por esses dois plenipotenciários, aí, o Visconde Thomas e o Carvajal, pelo lado da Espanha, após 3 anos, foram feitos os trabalhos de demarcação, certo? Então veio para cá, para o Brasil, Mendonça Furtado, veio Ricardo Franco, veio o Lobo da Almada, para poder justamente implementar as fronteiras que foram definidas. Antecedente do Tratado de Madrid. Tratado de Paz de Utrecht, entre Portugal e França. Então, ou seja, Guiana Francesa. O Brasil havia, em 1713, firmado um tratado entre Portugal e França, que foi um dos antecedentes para o Tratado de Madrid. E um dos princípios era divisor de águas e rios, certo? Então, uma divisão exata ali no terreno que não tivesse mais como ser questionado posteriormente. Atuação de Alejandro de Guzmão, responsável pelo princípio de Utipocedetes, ou seja, Alexandre de Guzmão, o pai da diplomacia brasileira, certo? Considerado o pai da diplomacia brasileira, ele, conhecedor do Brasil, certo? Sabendo que existia serra, sabendo que existiam rios, lá isso em 1750, ele era um entusiasta também do que hoje poderíamos considerar o GPS da época. Então ele era um dos entusiastas da astronomia expedita, ou seja, coordenada geográfica por intermédio de astros. Então ele era um dos entusiastas disso, e quando ele viu essa questão do surgimento dessa nova tecnologia, ele foi um dos que colaborou para a implementação desse tratado aí. E produção do mapa de las Cortes. Aqui nós temos o mapa de las Cortes. Então, consequência disso aí, o Alexandre de Guzmão tinha essa noção, óbvio, ele é de São Paulo, ele tinha essa noção de todo o litoral, mas aqui, essa parte do tratado não era bem definida entre os países, os outros países, que hoje são países, mas na realidade era a Espanha. Então, ele utiliza o uso possidetis, ou seja, o termo posse pelo uso, na qual ele tinha plena noção que existe aqui o Monte Roraima, que existe vários rios que são afluentes do rio Amazonas, e por aqui, ó, nessa região do Paraguai, vários outros limites. Então, foram definidos por esse princípio aí, certo? E uma das grandes preocupações do Tratado de Madrid por Alexandre de Guzmão justamente é isso. Teria que ser implementado logo, tanto é que 3 anos depois já tinha tecnologia, já mandou os militares aqui para poder fazer essa implementação, tendo em vista que poderia o direito público internacional mudar esse princípio que ele havia criado. Ou seja, eu sou dono porque eu utilizo. Quem não utiliza, não é dono. Demarcação do Tratado de Madrid. Firmado pela Carta Régia de 30 de abril de 1753, construção para os comissários de El Rei Católico, ou seja, na cidade de Barcelos foi construída o Palácio Provincial, certo? Até para receber o rei, presumia-se que o rei iria ali, certo? Então, Mendonça Furtado vai lá, pega os indígenas daquela região de Barcelos, no Amazonas, constrói vários alojamentos para as pessoas que participariam, várias canoas, vários barcos, inclusive um palácio provincial no meio da selva. Construção de La Fortaleza de São Joaquim, em 1752, em lá confluência do rio Tacutu e ao rio Urariquera. Elevação de la aldeia de Mamirauá, lá categoria de Vila de Barcelos, em 1758. Ou seja, eu resido também em Boa Vista, então, ou seja, são 1.000 quilômetros de Manaus para Boa Vista. Lá nós temos o Forte São Joaquim, que consta até hoje as suas ruínas lá. Então ele fica justamente na confluência entre o rio Tacutu e o rio Urariquera, justamente. Se viesse algum venezuelano hoje, mas na época espanhol, descendo o rio Urariquera, seria interceptado pelos portugueses. Se viesse os ingleses pelo rio Tacutu, que forma o Rio Branco, indo em direção ao Amazonas, seria interceptado por esse forte aí. Então, a carta geográfica da qual se serviu ao ministro potenciário de Sua Majestade Fidelíssima para ajustar ao Tratado de Limites de América do Sul, firmado em 13 de janeiro de 1750. Por intermédio dessa carta, que inclusive foi descoberta na França pelo Barão do Rio Branco. Essa carta aqui, certo? Que serviu, onde eles definiram os limites e desenharam onde eram os limites entre o Brasil, ou no caso, entre Portugal e Espanha. Acervos históricos e o tráfico ilícito do patrimônio bibliográfico. Ensaio coreográfico sobre a província do Pará, Baena,
1838. Então, esse é o livro que começa a relatar o furto bibliográfico. Toda essa documentação, todos esses relatos aí foram furtados. E Baena foi selecionado entre 5 cidadãos do Pará, porque o Pará não tinha uma história do Pará, toda a história do Pará era Maranhão e Grão-Pará. O Pará começa a se isolar como província e querendo construir sua própria história. Baena, Antônio Stanislau Baena, que era major do Exército Brasileiro, mas era de origem portuguesa, começa a escrever o que nós sabemos aqui, que é o ensaio coreográfico sobre a província do Pará, em 1838. Então ele teve acesso aos arquivos, abriram as portas para o Baena para que ele pudesse verificar tudo isso aí. Logo após, um ano depois, ele vem querer escrever o Compêndio das Eras da Província do Pará, em 1939. Foi quando ele chega lá e olha assim, poxa, cadê o baú de carmesim que estava aqui? Cadê tal documento? Cadê? Aí as pessoas que eram os responsáveis na época falaram, o bicho cupim comeu. Certo? De um ano para o outro, comeu, acabou, o bicho cupim comeu. Aí ele relata, houve o contrabando ou descaminho desses materiais. Aí, por causa de um ano, esse um ano que ele deixou de um ano para o outro, ele perdeu um livro. Tanto é que ele chama de compêndio, porque ele não encontrou a bastância de documentação para poder relatar esse livro. Certo? Então ele faz só, mas um ano depois, graças a Deus, surge Pernambuco em 1840. Que relata a revelação do bicho cupim em livro do Dicionário Topográfico Histórico, descrito por La Comarca de Alto Rio. Ele diz que foi um superintendente da secretaria, chamado Antônio Cândido, que furtou e vendeu para a Argentina esses manuscritos. E daí ficou a minha questão, será que por que a Argentina queria com documento da fronteira do Brasil, lá em Roraima, Amazonas, Tabatinga, o que a Argentina queria com esse tipo de coisa? Então, daí eu fui cada vez mais me aprofundando, pesquisando isso, porque tudo isso aí, como eu acabei de dizer, é topografia. Ou seja, é um patrono da nossa cartografia do Exército. O prejuízo causado por el hurto de los ofícios reversais, prejuízos intangíveis ao patrimônio bibliográfico brasileiro. La Grã-Bretanha reivindica para a Guiana Britânica a Serra de Acaraí, El Sul, e os rios Tacutu, Cotingo, a estrela chamada Line Scumbre ou Lina Scumbre. Ou seja, após esse furto, alguém tinha conhecimento, tanto é que eu vi relatos também que Lobo da Almada tenta desenvolver todo o Amazonas, faz uma série de coisas, tenta mandar carta pela Demerara, que hoje é a Guiana Inglesa, era interceptada, tentava mandar carta pelo Pará, era interceptado para não chegar em Portugal, ou seja, existia toda uma rede intrigada para poder não desenvolver aquela região. Então, consequência disso, logo após, a Grã-Bretanha vem e reivindica os limites contra o Brasil aqui. Tratado firmado de Londres em 1901. Aí o Brasil vai fazer justamente um tratado com a Inglaterra para poder se definir, onde é nomeado o rei Emanuele III para ser o árbitro desta questão Brasil e Inglaterra, ou seja, a questão do Pirará. Prejuízos em la defesa impetrada por Joaquim Nabuco e ao arbitramento do rei Vitório III. Então, ou seja, esses livros que foram furtados causaram prejuízo ao advogado do Brasil, Joaquim Nabuco. Ele escreve 3 memórias, ele faz a defesa, ele faz a réplica, ele faz a tréplica e, consequência disso, ele é totalmente cerceado e o Brasil, posteriormente, perde parte de sua área. Então, se nós analisarmos hoje que região é essa, para todo mundo ter uma noção, é Raposa Serra do Sol. Certo? Então, o que tem em Raposa Serra do Sol? Ouro, nióbio, vários minérios. O Scrumberg foi convidado pela Real Sociedade Inglesa para justamente fazer estudos com ordem, inclusive, com autorização do governo do Brasil. Ele vem, já existiu o Forte Joaquim, Forte São Joaquim, os integrantes do forte faziam o que nós chamamos de refrão, reconhecimento de fronteira, mas mesmo assim não impediu que ele fizesse esse estudo. Daí ele vem e faz a linha Scrumberg, que é justamente essa linha em vermelho, certo? O Brasil considerava seus limites vindo pelas serras lá do Monte Roraima, seguindo aqui, lá nesse rio aqui, o rio Pirará, o rio Cotingo.
lá na frente. E o rei Emanuel III definiu bem aqui, ó. Hoje, inclusive passei poucos dias atrás, indo para a Guiana Inglesa, em Letem, aqui no rio Tacutu. É a nossa divisa hoje com a Guiana Inglesa hoje, certo? Tudo fruto desse furto. Como topógrafo e sabedor do que se tratava os ofícios reversais, de posse desses ofícios reversais, nós teríamos as coordenadas na qual esses diplomatas passaram e mediram esses locais. Então, facilitaria a defesa de Joaquim Nabuco para quê? Para reimplantar os marcos de limite e termos como comprovar que o Brasil era o proprietário, o verdadeiro proprietário desse limite. O rei, pelo que conta ali, até Barão do Rio Branco, Joaquim Nabuco, ele parte do princípio de terra nullis, ou seja, a África foi toda dividida entre a Europa através de terra nullis, ou seja, terra de ninguém. Então, aquele medo de Gusmão ocorreu, a mudança do princípio jurídico internacional. Então, isso aqui foi considerado terra de ninguém. Não se tinha registro bibliográfico, não se tinha nada, certo? Ou se tinha, mas o bicho cupim acabou consumindo não só o livro, como também parte da história e parte do território brasileiro. Conclusão. Tratados firmados escondiam interesses extremos na deparação dos documentos do furto bibliográfico que usurparam não só parte das terras brasileiras, como parte da história do Brasil. E o bicho cupim, o protagonista, passou a ser um fantasma criado por um usurpador de documentos. Certo? Muito obrigado. Muito obrigada. A próxima apresentação é de Daniela Albuquerque e Roberta Fernanda, que escreveram o trabalho com Angélica Borges, da Universidade Federal de Pernambuco. E o assunto é roubos e furtos de bens culturais raros, análise de dados estatísticos na região sudeste do Brasil entre os anos de 2006 e 2017. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Daniela e eu venho representando a Universidade Federal de Pernambuco. E Angélica, que também faz parte desse trabalho, infelizmente não pôde estar aqui. Ela é conservadora e restauradora lá do Labor, da Faculdade de Direito do Recife, do Laboratório de Restauro e Conservação. Infelizmente ela não pôde estar aqui, então estamos também representando por ela. E nosso tema é delito de roubo e furtos de bens culturais raros. O porquê da região sudeste do Brasil, se somos de Pernambuco, que poderíamos falar da nossa região? Porque vemos que a região sudeste ela é como se fosse o centro do país. Ela detém da maior parte da economia, a maior parte de museus se encontra aqui. Então, a gente, primeiramente, a gente tentou realizar esse artigo, fez esse artigo, baseando na região sudeste, para depois a gente analisar também a nossa região, Nordeste. Então, nossos objetivos aqui é discutir sobre a diferença de furto e roubo, de acordo com o artigo 155 e 157 da Lei número 2.848, de 1940 do Brasil. O porquê discutir essa diferença de furto e roubo? Porque a maioria de casos de furto e roubo são tratados como sinônimos. Então, quando a gente analisa a descrição do caso, muitas vezes é furto, outras vezes é roubo. Então, vale a pena analisar essa diferença e não tratar essas infrações penais como sinônimos, porque são totalmente diferentes, têm penas diferentes também. Apresentar os dados, estatísticos de furto e roubo na região sudeste do Brasil e comparar as medidas de segurança em âmbito nacional e internacional. Nacional, a gente utilizou a BN como referência e a internacional, a CRL. E também identificar soluções para salvaguardar as coleções raras. Nossa metodologia foi buscar fontes bibliográficas, como leis, livros, artigos, sites também de confiança para uma discussão teórica.
Nós recorremos a casos de furto e roubos na região sudeste nesse período de tempo de 2006 a 2017. E também a nossa metodologia consiste em analisar, segundo a lei, né, a descrição dos registros. Como fizemos isso? Nós analisamos através de sites. Então, como esses sites estão divulgando casos de furto e roubo na região sudeste. Como eles estão tratando esses casos. Que a gente sabe que hoje a mídia, ela, infelizmente, não fala tudo de como realmente está acontecendo, né? Tem algo, às vezes, por trás disso. Então, houve essa preocupação em analisar de como esses sites estão relatando esses casos de furto e roubo nessa região sudeste. E também, deixa eu ver aqui, que eu não estou enxergando. Entender os dados numéricos também, né? Que a gente está analisando no enfoque qual e quantitativo. Então, demos mais ênfase no aspecto qualitativo, mas também não esquecemos a análise numérica dos dados. Aqui é onde tudo começou, é a Faculdade de Direito de Recife. Convido a todos a conhecê-la, quem puder, quando for visitar Recife, vale muito a pena. Eu passei 1 ano e 5 meses estagiando lá, nessa coleção de coleções especiais e obras raras. E Roberta ainda continua lá no Laboratório de Restauro e Conservação, junto com a Angélica. E, para vocês, esse primeiro andar é toda a seção de Direito. O segundo andar é coleções de obras gerais, porque antes, a biblioteca da Faculdade de Direito era uma biblioteca pública, então tinha todos os livros de diversas áreas. Então, esse segundo andar é só para essas áreas gerais. Então, tem de tudo, arquitetura, tem livros da área de biblioteconomia, de história. E o segundo andar é periódicos. Uma correçãozinha, é que no caso ela apresentou o térreo, primeiro e segundo andar. Perdão. Então, o segundo andar é só a seção de periódicos, que são muito consultados pelos pesquisadores de lá. Muitos professores, alunos, quando estão para defender TCC, teses, estudar suas teses, consultam bastante. Nossa introdução à região sudeste. O porquê? Ela é considerada a mais povoada e a desenvolvida do país, mantendo a maior parte da economia, São Paulo, café, Minas, o ouro, e respondeu em 2014 por 55,2% do produto interno bruto. E tem como principal o mercado de compras de livro e o maior índice de consumo editorial, e também o maior número de museus. De acordo com dados do IBRAM, só a região sudeste contém 1.439 museus. E só São Paulo tem 637 museus. Então, são muitos museus na região sudeste. Quem fica em segundo lugar é a região sul, com 998 museus. E em terceiro, o Nordeste, 761 museus. Então, vamos lá. A diferença entre roubo e furto. Estão tratados como sinônimos, mas não são totalmente diferentes. Agora a gente vai analisar os pontos em comum entre roubo e furto. É a retirada de coisas alheias móveis, que seria tudo aquilo que a gente pode ser retirado, removido, né? Tudo aquilo que pode ser mobilizado, né? E ambos ocasionam a perda para o possuidor e também para o dono, né? Todos dois têm uma perda, porque o possuidor, ele comete um crime, ele tem que ser punido por isso, e o proprietário, ele perde aquilo que foi seu, que foi furtado ou roubado. O furto. Segundo o artigo 155 da Lei 2.848, de 1940, que se ocupa de delitos contra o patrimônio público, consiste em subtrair para si ou para outro coisas alheias móveis. A pena é de 1 a 4 anos de multa
E a pena aumenta de 1/3 para furtos cometidos durante repouso noturno. Isso foi um dado muito interessante, porque eu não sabia que a pena aumentava para casos de roubo durante a madrugada, que acontece muito, furtos durante a madrugada. Então, e os mais conhecidos tipos de furtos são o qualificado, que é aquele que ocorre a aplicação de chave falsa, ocorre também a destruição do bem, e ocorre através de 2 ou mais pessoas. Temos também o comum, que é o mais conhecido, que é aquele de uso prolongado da coisa, e sem identificar que aquilo foi furtado. E também temos o de uso. Esse de uso é a pessoa furta e imediatamente depois devolve aquilo do jeito que foi furtado, né? E temos o famélico, que é um dos conhecidos também, que é através que as pessoas furtam por conta de necessidades, de alimentação, coisas do tipo assim. O roubo, segundo o artigo 157, ele consiste em subtrair a coisa alheia móvel para si ou para outra pessoa através de grave ameaça e violência. Por qualquer médio, né? A impossibilidade da resistência. Então, o que consiste o roubo? É através do uso de arma, do uso da violência. Então, ele se diferencia do furto por conta disso também. Então, e a pena é de 4 a 10 anos e multa. A análise dos dados estatísticos, verificamos através de sites também e através do banco de dados do IFAM, de bens procurados, que contém informação sobre casos de furto e roubo de bens culturais enumerados em qualquer âmbito, seja ele municipal, federal ou estadual. Vale ressaltar que esses bens culturais dessa base de dados são todos tombados. Então, só são bens culturais tombados. Essa foi a análise que fizemos. Esse de azul é durante o período de 2000 a 2017, em que consiste a pesquisa. Vocês podem ver que o maior índice foi em São Paulo, que foram 621 casos. E depois eu vou mostrar quais foram as obras. E depois veio Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que apresentou durante toda a pesquisa poucos dados do Espírito Santo. E depois a gente pesquisou nos anos anteriores, a 2006, que Rio de Janeiro apresentou um dos maiores casos. E em seguida veio Minas, com 123, depois Espírito Santo, 27, e São Paulo. Os resultados. O Espírito Santo, em 2013, apresentou roubos e furtos, porque a base ela não identifica se foi roubo ou se foi furto. Então, a gente colocou essas duas palavras, né? Então, em Espírito Santo foram esculturas, relicário, que são aqueles objetos onde guarda as coisas dos santos, os objetos dos santos, os candelabros. Em Minas, a gente conseguiu ver em 2007, 2008, 2009 e 2010. Minas apresentou nesses 4 anos esculturas, candelabros e peças sagradas. Minas tem o maior número de igrejas tombadas pelo IFAM. Então, a maioria dos bens que foram furtados e roubados em Minas foram de igrejas mesmo. São Paulo, em 2006, 2007 e 2012, apresentou fotografias, pinturas, moedas, medalhas e figuras, porque São Paulo teve um caso de furtos de cédulas e moedas, que foram em torno de mais de 800 cédulas e moedas furtadas. E Rio de Janeiro, em 2006 e 2008, de acordo com a base de dados, que foram candelabros, livros, estátuas. E aqui foi um gráfico que fizemos de casos de furto
de acordo com os sites que pesquisamos, como eles estão tratando e esses casos que foram relatados, porque a gente sabe que nem tudo é divulgado. Muitos casos de furto, principalmente, eles são velados, né? A gente não tem esse acesso devido também a alguns resistências de profissionais também que não querem cometer para não manchar sua imagem. Tem tudo isso também por conta da instituição, da imagem da instituição. Então, infelizmente, nem todos os casos são relatados ou denunciados. Então, o que apresentou mais dados foi o Rio de Janeiro, como vocês podem ver. Só no ano de 2006 apresentou 4 casos, né? Então, vamos lá. Estou nervosa um pouquinho. Em São Paulo, no ano de 2006, apresentou um caso. No ano de 2007, ele já apresentou... Deixa eu ver. No ano de 2007, São Paulo apresentou... 2008, perdão. Deixa eu botar aqui. 2008, São Paulo apresentou um caso também. Só foram esses relatados. E São Paulo, no ano de 2008, aqui em cima, foram 2 casos. Então, esses foram o gráfico que a gente analisou. Minas, em 2016, apresentou 2 casos. E aqui no Rio, foi o mais recente assim também, em 2017, ano passado. Apresentou um caso relatado em sites também. Boa tarde. Eu vou estar falando a respeito das medidas de segurança para bens culturais raros. Aí eu vou apresentar, em 2 partes. Primeiramente, seria o que nós usamos foi a da Biblioteca Nacional, baseada na obra de Jaime Spinelli e José Luiz Pedersoli Júnior, que foi o Plano de Gerenciamento de Riscos, Salvaguarda e Emergência da Biblioteca Nacional. Deixa eu tirar. Então, assim, o que a gente pode observar é que esse trabalho construído por eles, ele tem 2 viés. O primeiro é algo pessoal mesmo e profissional. É tudo que o autor ele vai construindo à medida do seu trabalho, de sua vida, o que ele vai aprendendo ao longo do tempo. E a segunda é o conhecimento a respeito da estrutura, do local de trabalho que aquele indivíduo faz levantamentos ou que ele constantemente estaria trabalhando ali, né? Então, o que a gente observou que foi feito referente a esse trabalho foi o levantamento referente à estrutura, no caso da BN, o funcionamento através de... Desculpa, gente, estou um pouco nervosa. Então, assim, foi verificado também possibilidades de funcionamento de sistemas a serem aplicados, sistemas eletrônicos a serem aplicados na biblioteca, haver um preparo dos funcionários, dos prestadores de serviços, também estagiários que estivessem ali, e um preparo também para os seguranças que estivessem atuando ali no caso, no local, né, no prédio da Biblioteca Nacional. A outra análise que também fizemos foi através da Association of College and Research Library, que é a ACRL, que foi apresentada por Edwin, que é a Associação de Bibliotecas Universitárias e Pesquisa, e, em conjunto, foi a Rare Book, e Manuscript Section, né, que é livros raros e seções de manuscritos, que também eles seguem diretrizes, assim como na Biblioteca Nacional, que são estabelecer, principalmente, que eles indicam, um Library Security Officer, LSO, que é o oficial de segurança da biblioteca, que ele seria o responsável, como já foi dito por Edwin, que é criar um plano de gerenciamento referente ao funcionamento do sistema de frequência da biblioteca, como também é abordado pela Biblioteca Nacional, quem vai frequentar, em que área vai estar frequentando, quem tem essa autorização, um preparo da questão das seguranças também, sistemas eletrônicos que devem ser instalados, todo um levantamento também, a questão estrutural do local. Desculpa. Então, deixa eu passar.
Um pouquinho nervosa. A gente usou também, né, esses dados de medidas para fazer a apresentação desse levantamento. Só um minutinho para me ligar. Que são também essas questões das diretrizes, né, que são apresentadas, que são medidas protetivas, segurança, sistemas eletrônicos, trancas, tudo que deve ser analisado de acordo com a instituição. Então, assim, é uma base que pode ser seguida, a Biblioteca Nacional, a ACRL, eles podem ser seguidos, mas eles devem ser aplicados de acordo com a instituição. Uma instituição, o máximo que ela puder aplicar referente a esses planos de segurança é interessante, mas tudo de acordo com as condições mesmo, que a gente sabe que é bem caro, tem certos tipos de sistemas para ser aplicados, né? Então, as considerações finais seria implantação de políticas públicas efetivas, recursos para salvaguarda de patrimônio cultural, devem ser asseguradas sem interrupções, né? Algo que foi iniciado deve ser contínuo. Apressando mais um pouquinho aqui. Também uma coisa que a gente já viu também nas apresentações anteriores é a questão de que não há uma punição mais severa e algo que seja realmente aplicado a essas criminalidades que acontecem, né? Então, assim, o que a gente deixa assim, já registrado, é a questão de que deve-se haver uma sensibilidade no âmbito profissional, os frequentadores, a questão também de que deve ser também sensibilizada a comunidade, porque às vezes nem ela mesma sabe o quanto é importante tudo aquilo que ela tem, da construção, da questão do patrimônio mesmo, da questão da sua nação. Então, a sensibilidade é uma das coisas mais importantes para o reconhecimento e o valor de tudo aquilo que se tem. Porque, como já foi relatado até ontem, quando acontece algo, ela acaba ultrapassando a necessidade que um bibliotecário, que um museólogo, ou qualquer um profissional que trabalhe com esse tipo de obra, ele termina sendo deixado de lado quando acontece qualquer outro tipo de delito, qualquer outro tipo de situação. Então, é isso. Obrigada. A próxima apresentação é de Valmira Costa, da Memória Viva, o tráfico ilícito dentro e fora do Brasil de livros manuscritos brasileiros produzidos no período colonial setecentista. Enquanto isso, eu já vou fazendo os agradecimentos. Eu gostaria de agradecer à Comissão Científica pela aprovação do meu artigo, né, que eu enviei um resumo. E quando eu vi a divulgação desse evento, eu me senti motivada a escrever algo que eu ainda não tinha escrito. Inclusive, eu nem tenho muitos resultados para apresentar. Eu tenho são queixas para fazer, na verdade, porque esse trabalho de inventariar e saber onde é que esses livros estão, isso ainda não foi feito, né? Então, durante o meu doutorado, eu precisei fazer algumas imagens dos livros que eu pesquisei. E eu me deparei com situações que alguns livros estavam com colecionadores e eu não pude fotografá-los, né? Então, eu queria saber por que eu não podia fotografar, já que era de um colecionador, né? Por que ele não me emprestava, só para eu fazer uma imagem, eu ia fazer a referência do colecionador, ia até colocar a coleção particular, nem ia citar a pessoa dona daquele livro em específico. Então, não foi me permitido fazer isso, algumas imagens que eram muito importantes até para o meu trabalho. Bem, tive que pular essa etapa, né, da minha pesquisa, e depois fiquei com isso, alguns dados marcados, né, assim, alguns dados marcados, não, alguns pontos em branco, né, os vazios da minha tese e da minha pesquisa, que eu falei, depois eu quero saber mais sobre isso. E agora eu acho que eu estou tendo uma oportunidade de falar um pouco sobre esses livros. Só me ensina aqui como é que é. Aqui tá. Tá bom.
Então, eu fiz um resumo, né, que está aí já disponível. Inclusive, queria fazer uma correção depois que saiu. Tiveram uns pouquinhos erros de português que eu não vi na época. Então, o objetivo desse meu trabalho é mostrar como que o artigo 1º da Lei 5.471, de 9 de julho de 1968, exclui o rico patrimônio manuscrito colonial setecentista, ou do século XVIII, principalmente os livros feitos pelas irmandades religiosas de leigos no século XVIII, alguns dos quais ainda são vendidos licitamente em leilões na Europa e adquiridos de forma natural no Brasil por colecionadores, bibliófilos, leiloeiros, dentre outros. Muitos desses livros são os únicos testemunhos da arte da iluminação largamente utilizada nas capitanias do Brasil no período colonial. Apesar das poucas referências acerca desse assunto, eu pretendo, né, discutir um pouco a importância dessas obras dentro e fora do Brasil, e assim como tentar buscar o motivo pelo qual as leis brasileiras vigentes de proteção do patrimônio, até a presente data, ainda não consideram esses livros como valiosos e emblemáticos dentro do contexto da cultura documental brasileira. Então, o artigo 1º, né, ele vem falar que fica proibida, sob qualquer forma de exportação de bibliotecas e acervos documentais constituídos de obras brasileiras ou sobre o Brasil, editada nos séculos XVI a XIX. Né? Então, eu venho colocar a seguinte questão, que talvez esse trecho, editadas no século XVI a XIX, deixe margem para que as obras manuscritas continuem circulando até hoje com a mais facilidade entre comerciantes, ladrões e traficantes de manuscritos produzidos no Brasil entre os séculos XVI e XIX. O José Vanderlei de Araújo Pinho, ele vai, em 25 de agosto de 1930, ele é um deputado, né? Ele vai apresentar no Congresso Nacional um projeto de lei que vai prever a proteção do nosso patrimônio bibliográfico brasileiro. Os bens móveis que vão estar incluídos vão ser, no artigo 4º da Lei de Pinho, né? Vão ser formados por livros raros ou antigos, incunábulos, códices, manuscritos de valor litero, histórico ou artístico. Né? Infelizmente, o projeto de Pinho não vai ser votado, né, devido à dissolução do parlamento por ocasião da Revolução de 30. Então vai ser no Estado Novo que vai ser feita a nova Carta Constitucional, vai ser feito um inventário dos bens patrimoniais brasileiros, né, na gestão do Getúlio Vargas, e vão ser criadas instituições especializadas na elaboração de regras para a gestão do patrimônio histórico. Né? O novo texto ele vai dar ênfase à necessidade de produção dos monumentos, dos edifícios, ficando em segundo plano, né, os bens culturais móveis. Vai ser em 37, com a criação do SFAM, que o Rodrigo de Melo Franco, com a promulgação da nova Carta Magna, ele vai fazer uma revisão do anteprojeto do Mário de Andrade, de 26, que foi feito com base nas legislações francesa e americana sobre esse tema. O novo texto, né, que vai ser promulgado no Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 37, vai estabelecer as novas formas para organizar e proteger o nosso patrimônio histórico. E, assim, através da Lei 278, de 3 de janeiro de 37, vai ser criado o SFAM, atualmente chamado IFAM, né? Com o objetivo de ser uma instituição de salvaguarda dos bens culturais móveis e imóveis que passam a ser considerados como patrimônio a partir dos valores excepcionais que os mesmos irão representar para a cultura e a memória nacional. No artigo 1º, né? Nesse artigo 1º desse decreto-lei, fica estabelecido como patrimônio artístico nacional o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no Brasil e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. O item bibliográfico mencionado nesse decreto-lei é amplo e não determina se os livros manuscritos estariam incluídos.
Eu, para fazer essa apresentação e o meu artigo, eu consultei uma tese de uma estudante de mestrado da UFMG, Renata Ferreira Santos, né, que ela fala sobre formação de acervos em Minas Gerais, e especificamente em Ouro Preto. Então, a pesquisa dela foi importante para mim, porque ela me direcionou em alguns pontos que eu, né, desconhecia dessas leis, principalmente. E ela vai me falar, essa autora, né, Santos, vai falar que as ações do governo federal de ação de proteção do patrimônio artístico e cultural brasileiro, principalmente no que tange ao patrimônio biográfico, tiveram influência de recomendações de acordos firmados nas reuniões da Unesco, né, que vai falar sobre a medida de acautelamento prevista para os bens móveis, inclusive a sua caracterização geral. E ela vai falar das disposições gerais em virtude da obrigatoriedade de registro especial para os comerciantes de obras de arte, manuscritos e livros antigos no SFAM. O governo federal e a Unesco, né, eles vão fazer essa ações do governo federal de proteção do patrimônio artístico e cultural brasileiro, principalmente no... não, isso eu já falei. A Unesco vai aprovar em 1970 essa recomendação, né, que vai de proteger esses bens móveis nossos. E o SFAM vai ser nenhuma das medidas protetivas criadas, o objetivo de proteger os bens culturais, elege os bens culturais e manuscritos produzidos no Brasil colônia. Então, até então, os nossos manuscritos estão correndo para lá e para cá de forma legal, porque não tem nenhuma lei que regule isso. Então, se o item bibliográfico mencionado no decreto é amplo e não determina se os livros manuscritos amplo e não determina se os livros manuscritos estariam incluídos nele. O IFAM vai ter um decreto-lei, né, que vai criar uma instrução normativa, cujo objetivo vai ser instruir sobre as negociações que eventualmente se levará a cabo com os bens culturais móveis brasileiros. Os livros que eu venho falar sobre eles são livros feitos por irmandades, que são entidades religiosas criadas, cuja origem vem de Portugal, né? E depois, com a vinda dos portugueses para cá, eles também passam a ser feitos aqui. Elas foram associações de fiéis que, após constituídas organicamente, estariam destinadas às obras de piedade, caridade e promoção do culto religioso. Tratam-se de entidades com tipologias e formas de organização diversas, de ordem devocional e de intervenção social formadas por leigos ou clérigos, cuja origem em Portugal remonta à Idade Média. Tanto no país, né, tanto em Portugal quanto nas colônias, depois de constituídas e para poderem atuar enquanto entidades agremiativas, elas precisavam mandar confeccionar um livro, né, nomeadamente conhecido como termo de compromisso. Eles eram feitos exclusivamente para regulamentar as leis que essas irmandades teriam que seguir enquanto entidades agremiativas. Quando que seria a festa da irmandade, como que seriam feitas a recolha de esmolas, quando um associado morresse, quantas missas seriam rezadas por eles, se a pessoa quisesse se associar, quanto que ela teria que pagar por mês, né, ou anualmente. Elas tinham outros livros também, elas tinham livros de despesas, elas tinham livros de bens, mas o que eu trabalhei especificamente são os livros de compromisso, porque são esses que são os ilustrados, né, cujo interesse meu era sobre eles. Esses livros, né, produzidos por essas irmandades, nos servem como ricas fontes de informação sobre a sociedade colonial mineira, nos aspectos cultural e econômico, inclusive no artístico. Aqui a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, né, eram as festas, como eles se vestiam na ocasião. E esses livros, primeiramente, eles foram feitos em Portugal. Primeiramente, não, como as irmandades surgiram lá, os livros, né, foram feitos lá. Então, a parte da minha pesquisa, eu pesquisei os livros feitos em Portugal para ver se os livros feitos lá tinham influência sobre os nossos feitos aqui. Certamente, né, que sim, porque
se os portugueses vieram para cá, eles vieram com esse conhecimento com eles, com essa prática, inclusive a prática. Então, aí, esse aqui é do 16, né? Esse aí também é um livro que ele só tem essa folha e mais uma. Também o livro foi todo dilapidado, a Torre do Tombo. Esse é da Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional deve ter conseguido comprar uns 2, os fólios que existiam, né, os restantes. Esse aqui já é do 17, né, da Irmandade do Santíssimo Sacramento, né, que aí a gente sempre vai ter essa iconografia do Santíssimo com os 2 anjos ladeados. Essa representação também vai se repetir nos livros feitos em Minas Gerais. Esse aqui já é de uma Irmandade do Nossa Senhora do Rosário, né, que aí já os artífices do livro eles já vão dar uma nova configuração para esse desenho, já imitando o impresso, né? Eles já têm uma tentativa de imitar o impresso no manuscrito. Esse também é de Portugal, também é outro do Santíssimo Sacramento. E esses são os livros feitos em Minas Gerais, né? Esses livros estão no Arquivo Histórico Ultramarino. Esses livros estão lá, porque esses livros, as irmandades, para atuarem, elas precisavam que esses livros fossem confirmados pela Mesa de Consciência e Ordens. Então, na minha pesquisa, eu descobri que muitos livros foram feitos em duplicata, porque um ficava aqui e o outro ia para lá. E eles não voltaram. E a minha sorte, né, da minha pesquisa é eles terem ficado lá. Porque, na verdade, não era para eles ficarem lá, era para eles irem ser confirmados e voltar. E a Irmandade tinha 2, porque esse processo de ida e volta demorava muito tempo, né? Então, esse é um tecido, é um veludo, né, decorado. Nós vamos ter também livros com tipos móveis, né? Então, assim, quem estuda a história da imprensa está se esquecendo do século XVIII, porque também nós vamos ter tipos móveis circulando nas capitanias. E isso também é pouco referenciado pela literatura. Nós vamos ter em veludo, né? Vamos ter os tecidos que eram caros na época e representativos, simbólicos, né? De luxo, que é o azul, o verde, o vermelho. Vamos ter esse de veludo, só com essa borda decorada. E vamos ter esse muito singular, que os tipos móveis são diferenciados, né? E é utilizado para fazer o nome da Irmandade. Os livros também, por algum motivo, que é a minha hipótese, né, que quando eles tinham um portador para Lisboa, eles mandavam o livro do jeito que estava. Se o artista estava começando a fazer, vamos aproveitar a oportunidade de enviar esse livro para Lisboa. Esse fica inacabado, né, está na Torre do Tombo. E aí que vem comprovar também algumas teorias do que o texto era escrito antes da imagem, como era feito no período medieval nos livros, nos códices medievais. Esse é de Minas Gerais, né? Ele está um pouco danificado, tem uma perda aqui na parte inferior, aqui no centro, né? É do Santíssimo Sacramento também. Eu fiz uma pesquisa, análise de materiais, isso aqui tudo é ouro, aqui, né? Está bem degradado já, está no Arquivo Público Mineiro. Esse é um compromisso da Irmandade Nossa Senhora da Apresentação. Esse é a falsa folha de rosto, que a folha de rosto ainda eu nem trouxe, mas é uma imagem de uma santa, de padroeira de Madrid, que eles fizeram uma colagem da santa, né, porque circularam muitas gravuras no 18, nas capitanias, né, no país todo. E eles fizeram uma colagem e fizeram uma ilustração. Né? Esse aqui é da Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Aqui nessa parte de embaixo toda é prata, né, que deteriorou, que foi feito a análise de materiais. Tem esse também, o Santíssimo Sacramento. Todos esses foram feitos em Minas Gerais, tá bom? Esses também. Esse está numa coleção particular, foi feito em Minas Gerais também, mas não sei dele. Eu só consegui achar num catálogo essa imagem, tentei fazer contato, consegui falar com quem organizou, mas parou a conversa aí.
Esse foi feito em Minas Gerais também. Aqui já é um artífice que já tenta imitar os livros impressos, né? Esse também é o mesmo, é a falsa folha de rosto e a folha de rosto. Esse é Nossa Senhora do Rosário. Esse é Santíssimo Sacramento, muito lindo. Esse está na coleção do Sr. Mindley, foi comprado por ele também. Esse é de Ouro Preto. Esse também é de Ouro Preto. Esse eu descobri agora, na minha pesquisa eu comecei a fazer, onde eu via citado o nome de uma irmandade, eu coloquei e fiz um inventário sobre esse trabalho, e eu venho falar um pouco desse historiador, Caio Bosque, né, que é ele que vai citar esses livros nesse trabalho dele, e é por aí que eu começo a minha pesquisa. Ele cita 322 irmandades no trabalho dele, referencia 61 livros. Eu, na minha pesquisa, acho mais 195 irmandades, 104 livros, né? Ao total, até agora, eu consegui inventariar 517 irmandades e 166 livros. Não necessariamente vamos achar esses 517 livros, mas sabemos que existiram 517 irmandades, não necessariamente 517 livros, né? Esses livros eles vão servir como rica fonte de informação sobre a sociedade colonial mineira nos aspectos culturais, econômicos, inclusive no artístico. E o artigo da lei, o artigo 1º, né, ele vai falar sobre essa exportação de livros, né, e sobre o aspecto dos tipos dos livros feitos sobre os tipos móveis impressos por um editor, né. Então, eu venho falar no meu artigo que, se nós não nos preocuparmos com os nossos coloniais, Portugal também não teria se importado com a Carta de Caminha, né, que é o primeiro documento redigido no Brasil, e ela está protegida na Torre do Tombo dentro de um cofre, né. Então, eu venho falar também do descaso, né, que existe há muito tempo dos nossos documentos coloniais, que ele continua existindo ainda. Os nossos arquivos, apesar de terem obtido algum incentivo, através de lei de incentivo, os diretores, com muita luta, conseguiram muita coisa, mas muita coisa ainda está se perdendo. Ainda existe um descaso com esse patrimônio, que é o que conta a nossa história, né? E se não há uma lei específica, eu venho fazer essa pergunta, para os nossos manuscritos, eles vão continuar se deteriorando e desaparecendo, né? E continuar sendo comercializado, né? Esse aqui é repetido. Os regimentos internos de instituições como o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, eles não são leis, né? São regimentos que são internos, inclusive o IFAM também tem um regimento para isso, mas não são leis. Então, isso não impede ninguém de furtar esse tipo de patrimônio, né? E eu venho fazer uma pergunta, porque se eles não estão protegidos, né, eles vão continuar sendo... eles não são considerados um bem cultural, na minha concepção. Não são considerados um bem cultural porque eles não estão protegidos, né? Eu faço uma pergunta, porque então os livros de irmandades religiosas produzidos no período colonial não são vistos como raridades pela maioria dos estudiosos do livro. E porque também essas pessoas olhares delas são voltados só para os impressos, né? E por quê? A minha resposta é: eles desconhecem esse objeto. Desconhecem esse livro, e não é um livro que só foi feito em Minas, gente. Portugal também tem livros feitos no Rio de Janeiro, tem 2 ou 3 que são lindos, Pernambuco, Salvador. Então, assim, eu sempre chamo aqui, faço um pedido para vocês, no Rio de Janeiro, começarem a inventariar os seus códices coloniais, para a gente tentar montar um mapa disso no país. Porque eu só tenho os que eu tenho em Minas e os poucos que estão em Portugal, mas eu tenho certeza que aqui tem. Deve estar em algum lugar. Né? Se a Europa também não tivesse tido essa consideração com seus livros manuscritos, eles não teriam protegido os seus códices medievais, né? Eu trago aqui alguns critérios de raridade, que todo mundo já falou, né? Alguns que é tido como raridade ou não, né? Exemplar único, mas os meus livros,
os livros nem sempre estão aqui, né? Eu não sei se os meus livros são procurados por bibliófilos, eu acho que são. Então, por que os termos de compromisso não foram patrimonializados? Né? Porque eles não são representativos para o meu estado ainda. Se forem, no dia que a gente começar o trabalho de educação patrimonial, talvez esses livros comecem a ser valorizados. Né? Eles também não ocorrem... como é que é? A valorização, é o que a Renata... Só me dá mais 5 minutos. O que a Renata Santos vem falar é que... essa valorização ela vai estar incluída dentro do que o Estado pôs como patrimônio. E, em Minas, o que está mais patrimonializado são as igrejas e o material sacro. Tanto que é o que ela veio falar que é mais roubado é o material sacro. Né? E eu venho perguntar, né, por que já pensaram na Europa valorizando apenas o que foi produzido depois da imprensa? Impossível, né, gente? Nós vamos saber o tanto que eles produziram de livros manuscritos. Né? Ouro Preto, por exemplo, e Mariana, são cidades que fizeram 172 compromissos que eu consegui levantar. Né? E Ouro Preto é a cidade que possui o maior conjunto arquitetônico do século XVIII, preservado no estado de Minas Gerais, e que tem um maior papel destacado na construção de políticas, normas e metodologias nacionais de proteção de bens culturais neste período. Né? Então, eu venho perguntar, será que cidades como Mariana, Ouro Preto, Sabará, Cerro Diamantina, Tiradentes, São João, Conceição, Caeté, realmente têm os seus bens culturais manuscritos protegidos? Ou será que só alguns bens têm merecido destaque nessa proteção? Né? Eu acho que sim. Os bens culturais, ela vem falar que, né, que a Renata vem falar que nessas cidades o que vai acontecer é que o poder público vai dar mais ênfase de proteção ao patrimônio edificado e o sacro, né, e que a proteção do patrimônio cultural formado por bens de naturezas móveis, imóveis e materiais, ela vai ocorrer de forma diferenciada, né? Eu vim falar que eles não estão protegidos, os termos de compromisso ainda não estão protegidos. Alguns arquivos você vai e consulta, até pela própria fragilidade do próprio arquivo, né? Eles podem ser roubados ainda. Né? Eles poderiam ser constituídos como um rico patrimônio, né, da minha cidade, né, porque eles vão ter registros caligráficos e artísticos que não foram perpetuados nem pelas próprias irmandades, nem por nós do Estado. Né? Então, como é que a gente quer proteger isso se nem o Estado conhece o que ele tem de patrimônio? Vem concluir, né, que o descaso com a preservação dos livros manuscritos setecentistas ocorreu devido à ausência de valorização dos mesmos. Portanto, corresponde a nós requerer que sejam vistos como bens culturais, né, nós mineiros, né, com real significado e importância para a história artística, social e cultural mineira e brasileira como um todo. Muitas graças. Bem, para terminar, vamos abrir para as perguntas. Antes, eu queria só complementar uma coisa da fala de todo mundo. Eu acho que o maior problema que houve em relação aos furtos, aos roubos, o roubo nem tanto porque acaba sendo sempre documentado, porque você tem que chamar a polícia e tal, mas as instituições, elas sempre ficam com vergonha, elas se escondem. Então, essas atividades que nós estamos fazendo agora vão nos ajudar a abrir esses baús, né, esses medos. Eu me lembro do Itamaraty, levou muito tempo para divulgar que tinha sido roubado. Então, esses acervos, muitos não estão protegidos pela lei, passam pelas fronteiras. Claro. E aí a gente realmente perde. Inclusive, eu fiz meu mestrado em Lisboa porque eu fui inventariar os livros do Brasil que estão lá. Então, meu orientador, ele acha que eu sou bibliófila. Então, tem um leilão lá, ele manda, Valmira, um link. Aí eu entro, está vendendo um livro nosso lá. Aí está assim, 10 mil euros. Aí eu falo, eu não sou colecionadora e tal.
Mas aí eu falo, como é que eu faço? Eu não sei de onde que esse livro... nem a lei assegura esse livro, como é que eu vou denunciar? E aí, outro dia, eu recebi um link vendendo um livro do Rio de Janeiro do século XIX já impresso, também na OLX. Agora, recente, né? Então, assim, os livros ainda estão circulando, estão sendo vendidos, principalmente os de Irmandade, porque eles não sabe... Eu quero complementar também do seu trabalho. Normalmente, esses livros de Irmandade, eu acho que o Fabiano até aqui dessa área, e já foi da área da igreja. Esses documentos ficavam guardados nas igrejas. O IPHAN, quando fez o tombamento das igrejas, isso pega mais a estrutura, não pega os acervos, e principalmente o documental, e isso realmente fica desprotegido. Eu acho que são evoluções que nós temos que ter de leis que complementem essa proteção. E, muitas vezes, quando teve a reforma agora da Igreja da Sé, agora, há pouco tempo, da Sé, eles descobriram vários documentos de batismo, tudo mais, que não estava registrado. Não tava, e aí, sim, a gente teve conhecimento desse patrimônio que está dentro de uma igreja. Então, é uma coisa que a gente vai ter que conseguir com essa parte, com a instituição igreja, para que a gente consiga proteger esse tipo de acervo também. O que as pessoas falam é que, quando teve o declínio do ouro, né, em Minas, as cidades foram abandonadas, né? Então, a igreja, felizmente, veio recolhendo, na época, o que tinha. Tanto que tem alguns locais em Minas que tem vários desses livros, vários. Mas a gente nem pode nem consultar. A igreja não deixa consultar, né? Livros que eu não inventoriei, mais de 30 livros, por exemplo, que eu não sei nem como é que eles são, porque não deixam consultar. Então, quer dizer, Portugal, quando acabaram as ordens religiosas, tudo virou patrimônio público, né? O governo, no Brasil, não, ficou com a igreja. Então, nós temos ainda a gente esbarra ainda nessas coisas. Está aberto para as perguntas. O microfone sempre essa novela, né? Então, dá para ouvir? Agora deu. Sou Luciana, bibliotecária do Tribunal Regional Federal, Terceira Região, né, em São Paulo. Queria dizer que achei uma mesa muito interessante, né, então, que começa por um colega bibliotecário, passa por pessoas que atuam na área de conservação, né, também na área jurídica. E o que eu achei muito interessante é o trabalho de 2 pesquisadores, né, que aí vem trazer a contribuição da visão de 2 pesquisadores. Eu queria fazer um comentário e queria, né, deixar à vontade para vocês falarem. Eu acredito, isso é a vivência, né, de profissional bibliotecário, eu tenho observado que a maior deficiência para a proteção não é só a legal, de fato, não cobre livro, né? O livro, o documento ainda o documento histórico ainda tem uma cobertura maior, mas livro é o patinho feio, fala que é protegido, mas na hora que você vai elencar, o livro está sempre de fora, né? Então, legalmente é isso. Mas eu acho que um outro problema muito sério que nós temos é a identificação, porque a gente não valoriza aquilo que a gente não conhece, né? Então, você identificar que um material é importante, ele é relevante, ele passa por um conhecimento, né, por um domínio de, por exemplo, a pesquisadora conseguiu construir todo o contexto, mas olha, isso é importante, tem esse elemento, tem esse elemento, tem esse elemento, né? Então, eu acho que passa por esse aspecto. E aí eu acho que tem que conosco aqui na América Latina tem um outro problema, que tudo que a gente considera que é raro, né, nós importamos as ideias, os conceitos do que é raro, né, ou do que é precioso ou do que é valioso. E nós temos aqui uma história própria, né? Então, eu acho que aí a identificação com essa importação de parâmetros que não são adequados para a nossa realidade, deixam o campo aberto para fazer o tráfico, não é nem ilícito, é lícito, né? Porque a lei não está cobrindo. E aí, então,
às vezes, o papel do pesquisador alertando e dos profissionais identificando e catalogando, eu acredito que seja o melhor. Então, eu queria colocar, né, devolver para vocês esse comentário, deixar vocês à vontade para colocar. Mas, antes disso, queria dizer assim, que achei muito importante a gente ter aqui trabalho de 2 pesquisadores falando da importância do patrimônio, seja alguém analisando um documento, né, um documento histórico, dizendo, olha, lá atrás já acontecia isso, né, e qual é o parâmetro. E a outra colega que também trouxe aí esse estudo todo, e que eu acho que o seu trabalho pode já fundamentar, se alguém resolveu fazer uma proposta para o Memória do Mundo ou para qualquer outro projeto, o seu trabalho de pesquisa com certeza pode subsidiar, porque é uma referência. Então, obrigada. Eu só quero lembrar, esse ano foi aprovado um projeto do livro de registro da Irmandade de Nossa Senhora dos Desvalidos, de Salvador, na Bahia. Tá? Então, justamente, no Memória do Mundo, vai receber o registro no dia 12, aqui no Rio de Janeiro. É da Alice o projeto que a Alice fez? A Alice ajudou a fazer, mas esse livro ainda está em mãos da Irmandade. A Irmandade ainda existe, ainda protegeu o livro, está brigando para recuperar parte de sua documentação que foi retirada pelo governo da Bahia. Então, também tem essa questão. Como eles receberam o registro do Memória do Mundo para o livro de registro, agora eles vão atrás para tentar recuperar o resto da documentação deles que o governo da Bahia tinha retirado. Algumas irmandades ainda têm, remanescentes ainda têm os seus livros, mas elas não deixam a gente nem chegar perto, porque elas têm esse medo do roubo, né? Então, eu descobri uma vez na Igreja de São José, em Belo Horizonte, uma mulher que trabalhava lá, uma senhora, eu não sei por que eu falei com ela alguma coisa, ela falou, eu sou da Irmandade e tal, tem o livro. Eu falei, deixa eu vê-la. Vou perguntar, né? E não me deixou ver. Mas eu já estou acostumada com esses não o tempo inteiro. Então. Na que dá o sim, eu estou feliz, mas que dá o não também, não fico triste. Mas qual é o seu nome mesmo, Cláudia? Não, você que perguntou. Luciane. Então, Luciana, isso acho que todo mundo falou aqui, né? Já a gente tem que primeiro começar com as crianças. Eu acho que a educação patrimonial começa com os pequenininhos. É igual ensinar a escovar os dentes, lavar as mãos. É também ensinar a preservar e admirar o patrimônio, né? Porque aí você só vai ter essa sentido de lutar por aquilo quando você tem esse sentido de pertencimento, que eu não estou falando nada de novo, né? Então, se você tem esse sentido de pertencimento, eu vou proteger, né? A gente faz isso com os nossos bens, não é? Então, eu acho que tem que começar pela base mesmo. E mudar as leis, mas eu não sei como é que faz para mudar a lei. Como é que seria? Fazendo uma complementação, né, como eu até citei, a questão da sensibilidade de uma forma de comunidade mesmo. Criar percepção dentro de sua nação é importância, não só para o que tem lá fora, como o que é desenvolvido ao longo da própria nação em si. Então, complementando o que Valmira falou, até a questão do desenvolvimento profissional. Nós somos estudantes, e como estudantes a gente não tem uma formação assim tão detalhada para essa percepção do que é importante, de como é. E não é só de onde a gente vem, tipo Pernambuco. A gente também, eu tive conhecimento de pessoas da Paraíba que disseram a mesma coisa, de não ter uma formação voltada para esse tipo de conhecimento assim, mais específico, mais detalhado. O que é trabalhado na graduação de biblioteconomia mesmo, atualmente, é a questão da informação. Mas a importância do desenvolvimento dessas obras e tal, não se tem. Lamentavelmente, eu posso relatar isso porque também sou um estudante e a gente não tem. Então, o meu conhecimento mais para essa obra e esse tipo de material, ele veio, e eu cito o nome dela porque ela é muito carinhosa e ela é uma paixão da gente particular, é a bibliotecária Marinês Vidal, que ela trabalha na coleção especial e obras raras da Faculdade de Direito. Foi ela quem despertou essa paixão mesmo nessa área, porque ela, se fosse uma mentora, eu acho que daria o sangue para que a gente tivesse esse tipo de conhecimento e sensibilidade diante desse tipo de material. E não é só livros, é tudo o que tem na Faculdade de Direito, até um pedacinho
da estrutura da faculdade, que ela já encontrou, ela guardou, para que possa ser restaurado futuramente a biblioteca que, querendo ou não, o prédio da Faculdade de Direito ele também está com sua fragilidade, ele precisa de restauro, mas há umas questões muito grandes legais que assumem assim, essa parte. Então, eu acho que a questão do desenvolvimento é da base, é de criança, âmbito profissional e reconhecimento da nação para o mundo também. Aproveitar a oportunidade para voltar para Rondônia, né, que é o lugar que eu estou morando agora, em Porto Velho, com a minha consciência tão tranquila quanto eu vim. Me pareceu bastante oportuno. Como eu não estive, a Nália e eu não estivemos aqui ontem, e eu tenho uma colega bibliotecária que trabalha, né, em uma seção do tribunal, né, uma regional, eu disse que a gente dá poucas informações sobre os incidentes que, por exemplo, eu trouxe aqui do sistema de bibliotecas na época em que eu respondia pelo sistema de bibliotecas, né? Nós respondíamos, a Nália e eu. Mas me lembro que quando o tribunal, a assessoria de imprensa acho que o tribunal da primeira região, procurou a universidade para que ela se pronunciasse, né, sobre a sentença que havia sido exarada contra daquele processo lá, eu fiquei bastante assim, preocupado com o que eu iria falar, porque não era uma entrevista, não iria nada ao vivo. E aí, não que eu tivesse medo em me pronunciar, né? Eu, Wellington, com o meu CPF, mas eu, instituição, biblioteca da universidade. Porque o senhor, né, que havia lá se apoderado de parte do acervo que é do Brasil, mas que está lá de responsabilidade da UFMG, ele está aí nas ruas. E aí, por mais que eu quisesse falar tecer umas boas considerações em relação ao que eu particularmente pensava daquele fato, não necessariamente eu pude agir assim, porque seria uma responsabilidade da minha parte. Aí, como eu não estava aqui ontem, e vão ser elencadas algumas propostas, ou foram, para constituir uma espécie de documento, não sei se é completamente descabido assim, da minha parte, mas estamos entre pares, né? Vou dividir com vocês que talvez fosse interessante que fosse elaborado, assim, eu não estou jogando mais serviço para nós que já temos tantos serviços, não, mas uma construção coletiva de um roteiro básico para fomentar que as pessoas que respondem por instituições que porventura tenham algum relato dessa natureza, a gente possa minimamente construir algo que possa ser divulgado e que não fira nenhuma instituição ou nenhum dever profissional, etc., etc., mas que também a gente não fique sempre assim escondido nos bastidores, como se a gente tivesse o medo pelo medo de dizer sobre, porque aquela fala será uma denúncia, mas não é a denúncia pela denúncia em si, é o potencial de formação que a gente pode ter e talvez, quem sabe, inibir a continuidade desse tipo de prática, como o trabalho das colegas levantou, que deve ser assim, muito maior, né? Minas Gerais contribuiu em 2016 com dois relatos que vocês encontraram, assim, independentemente de que sejam obras, peças sacras, vamos supor que sejam livros da biblioteca, que sejam da UFMG. Mas talvez as instituições nós não nos pronunciemos porque a gente não sabe exatamente assim, até que ponto a gente pode ir. Aí estamos aqui, acho que a gente reúne as condições para construir algumas dicas, assim, olha, vá por essa linha, fale isso. Pelo menos isso a instituição poderia falar. A instituição avalia lá, né, dentro das suas paredes se ela pode ou não, mas seria uma espécie de um guia ou um manual interessante assim, para a gente que quer muito falar sobre, não perder a oportunidade de dizer. Bom, esse era um ponto, mas se isso não tiver nenhuma razoabilidade, peço desculpas, tá? Só para não voltar com esse peso. E a outra coisa, até final de 2017,
eu estava lá no Sistema de Bibliotecas da FMG. Acontece que agora eu fui para Rondônia, na Universidade Federal de Rondônia, estou lá como docente no Departamento de Biblioteconomia, e eu senti que é necessário que a gente também inclua, em alguma forma, nas nossas grades curriculares, essa disciplina da educação patrimonial, assim, coisa que eu não tive, que eu nem sabia que existia na minha época. Eu formei em 2004, mas que talvez seja interessante, dentro do meu espaço de atuação, também militar nessa frente. E, por fim, eu mostrei algumas coleções, algumas fotos de coleções especiais do Sistema de Bibliotecas da UFMG. Tem uma que, por razões óbvias, assim, eu penso que a universidade deve trabalhar bastante assim, para a manutenção e preservação da mesma e divulgação, em que a gente tem uma coleção especial que não é um item que a gente submeteu lá para a Memória do Mundo, são os arquivos. É uma série documental com os arquivos, uma parte dos arquivos que a universidade tem dos AESI, né, da Assessoria Especial do Serviço de Informação da época lá da ditadura, etc, etc. Me parece que essa documentação ela nos ajuda a compreender uma parte da formação da mentalidade do nosso país e que talvez fosse interessante que a gente trabalhasse lá dentro da instituição formas de divulgação, de preservação, porque, no meu ponto de vista, a gente caminha para tempos complicados, de novo, e talvez esse acervo esteja sobre júdice. É só isso, só um desabafo. Obrigado. Tem uma pessoa esperando e aí Obrigado, nós temos que encerrar pela segunda, por causa da segunda mesa, tá? Então, tem uma pessoa inscrita e, após ela, a gente vai ter que interromper, senão não vai poder começar a outra, tá? Olá, boa tarde. Eu me chamo Rafael, sou bibliotecário do setor de obras raras da Universidade de Brasília. Escrevi minha tese sobre roubo e furto de livros raros, então esse tema me é muito interessante, eu pesquiso bastante. Eu tinha pergunta para todos da mesa, mas eu vou direcionar às colegas de Pernambuco, né? E a Valmira também, tá? As colegas de Pernambuco, eu queria saber o que vocês acharam da plataforma do IFAM, que vocês fazem essa linkagem entre a plataforma e o patrimônio bibliográfico, mas não sei se vocês notaram, quando eu fiz a minha pesquisa lá em 2014, do doutorado, que apenas um livro aparece nesse banco de dados de desaparecidos, porque os livros não são tombados pelo IFAM. Eu queria saber se essa realidade mudou, porque eu não pesquisei recentemente essa plataforma, e o que vocês acham a respeito. E a colega Valmira, amanhã, dando um spoiler aqui, a colega Maria Cláudia e eu vamos falar sobre proposições de mudança na Lei 5471 e no Código Penal para roubo, furto, receptação e contrabando e peculato. E são propostas que viraram projetos de lei, inclusive. E a questão do manuscrito é uma questão problemática, principalmente essa que você mostra, se a gente trabalha com o conceito de patrimônio bibliográfico, que não é algo consensual, digamos assim, e que ele tem muito caráter de patrimônio arquivístico, principalmente esse que você mostrou aí. Então, é muito difícil de colocá-lo dentro da Lei 5471, dentro daquela proposta que ela traz. E, além disso, ainda vem o Decreto 65347 de 69, que meio que libera. Ele abre uma brecha para que se exporte aquele material que o decreto, que a Lei 5471 proibia. Então, além de ter que modificar a Lei 5471, ainda tem que se eliminar com esse decreto para que não se deixe essa brecha, né? É isso, tá? Obrigado. Sobre o banco de dados de bens procurados do IFAM, a gente realmente só encontrou um livro que foi localizado no Rio de Janeiro em 2006, que foi de Touros, o nome Touros, de 1960, de Pablo Picasso. Só foi um e realmente não está atualizado o banco. Parou, acredito que até 2008, foi 2009. A gente não encontrou mais relatos, não. Tá bem? Só foi um livro mesmo. O resto foram peças sacras, esculturas, muitos candelabros e muitas cédulas devido ao caso do furto em São Paulo, né? De cédulas e moedas da coleção.
Mas livro só foi um mesmo que a gente encontrou. Bem, eu quero saber disso mais. Eu quero participar, se eu puder, em alguma coisa, porque eu fico sofrida com vendo os nossos livros aí em leilão e OLX e eu não poder fazer nada. Já que você puder, pelo menos, ajudar nisso, já vai ser bom. Bem, então está encerrada essa mesa. Muito obrigada a todos. Obrigada. Foi ótimo.